Passei aqui só para lhe apresentar duas amigas novas que nós temos. Temos a Mary e temos a Beatriz. Onde estão? Cadê a Mary? Mary? A Mary, ela dá uma fugidinha, dela volta, dela aparece, ela volta. Não, ela tá na aula, ela tá com... Ela está na aula. Ela tá com vergonha. E a Beatriz? Cadê a Beatriz? Tô aqui. Oi. É o primeiro dia hoje delas, prof. Da Beatriz é o primeiro dia hoje. A Mary está conosco desde quarta-feira, se eu não estou enganada. Aqui, a Mary Minori Sakura Silva Tamaki? Isso aí, a nossa flor de Sakura. Que nome mais lindo! Então tá, olha só, amores, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Marco, tá? Os demais, assim, a gente já conversa desde o ano passado com alguns, outros desde esse ano, mas já me conhecem. Mary e a Beatriz, né? Beatriz. Então, meu nome é professor Marco, nós trabalhamos no xadrez no COC, certo? Eu sou mestre nacional de xadrez, eu jogo xadrez há 37 anos, faz 27 anos que eu sou professor de xadrez, e estou muito feliz aqui com o desenvolvimento do xadrez no COC, pela felicidade e o amor que eu sou recebido em cada sala. Nós vamos fazer todo o possível para que vocês duas acompanhem o grupo, tá bem? Certo? Se vocês quiserem falar alguma coisa, se já sabem jogar, se aprenderam com alguém, tá? A palavra está aberta um pouquinho para a gente poder ir rápido para o nosso tema, certo? Não sei, assim, se vocês já sabem jogar ou o professor vai vendo mais ou menos em qual momento que vocês duas estão, mas eu posso assegurar que nós, com bastante empenho, vontade e, assim, paciência, conseguiremos, com certeza, nos enquadrar no que o terceiro ano já está aprendendo. Tá bom? Beatriz, volte aqui, amor. Estou aqui. Né? A Mary, você já sabe jogar, Mary? Beatriz? Não. Não? Não sei jogar. Não sabe? Não sei. Não? Então tá, não tem problema. Fique bem atenta, tá, amor? Depois, se no privado você e a Beatriz quiserem conversar comigo, o professor vai deixar o número, eu posso te passar algumas dicas para você, assim, tentar suprir, preencher essa lacuna do tempo que você não estudou conosco, pode ser? Ok, Mary. Você não é de Lages, Mary? eu nasci em Lages. E depois eu fui para Estados Unidos, depois para São Paulo, depois para aqui em Lages. Tá bom. E a Beatriz? Aqui em Lages. Tá bom. Então, beleza, amores queridos, estão preparados? Como vocês foram no nosso exercício? Todo mundo respondeu aquela atividade que era como é que é? Atividade avaliativa? As 10 perguntas. Sim. Isso! E como foram? Ainda eu não corrigi todos, que teve um amigo, dois que pediram para ir até hoje. Mas vocês me mandaram todos, né? A atividade avaliativa, é isso? Então, está jóia, beleza, belezura, beleza! Olha só, queridos, eu quero agora, nós vamos lá apresentar o chess.com e eu vou precisar que vocês me ajudem a escutar a musiquinha do caixão para nossos arremates, arremate o meme do caixão, certo? Mas para isso eu preciso que vocês... Mas não vai dar. Eu preciso que vocês estejam super, super ligados e antenados. Eu queria falar uma coisa. Oi. Você já deu aula para minha irmã de xadrez? Será que a sua irmã é uma Tamaki que fez xadrez? Celina? Não, Celina? Sim. Claro que sim, ela é um amor, eu dei aula para ela, sim. Faz bastante tempo, né, que o prof dá aula há bastante tempo já. É verdade, Mary, bem que eu vi o nome Tamaki, não era estranho para mim, mas eu dei aula para sua irmã Celina, sim, ela é um amor. E eu acho que ela vai conseguir, assim, jogar com você algumas vezes para te ajudar. Tá bom, Mary? Ok. Certo? Bom, amores, que legal! Eu dei aula para Celina, irmã da Mary. Também, né, amores? 27 anos dando aula de xadrez.
Ei, claro. Não dá tchau. O que deu aqui, John Pane? Ai, quem que está compartilhando? Olha lá. Ó. Bom, olha só. Então, amores, vamos lá para o nosso chess.com e eu preciso que vocês me ajudem nos temas lá, tá bem? Estão preparados? Todos já fizeram o lanche? Todos, por favor, agora soltem as atividades paralelas, certo? Qualquer tecnologia concorrente conosco agora, quero que vocês se livrem dela nesse momento. Isso mesmo, querida. Ó, bem boa. Certo? Nada de livros agora, nada de celulares agora, nada de televisão agora, nada de outros computadores agora, nada de canetas ou papéis, apenas escutando o professor Marco e mirando sua... Eu só não joguei meu celular para não quebrar a tela. Isso. E escutando o professor Marco agora e mirando sua atenção para o que vai ser passado para nós aqui. Olha só, amores. Onde está? Onde está? Onde está? Está aqui. Está aqui, meus queridos. Olha só. Ó, muitas vezes, numa posição, nós precisamos finalizar esse jogo. Ó. Olha aqui, ó. Esse jogo, por exemplo, ele está muito bom para as brancas, certo? As brancas têm 2 torres, as negras não têm mais nenhuma peça além do rei. Como o rei sempre tem para todos, né? Tem em todas as partidas. Eu gostaria que vocês me ajudassem agora com brancas, tá? Já sei, professor, já sei. Ó, deixa eu ligar as peças. Eu vou ligar as brancas, ó. Ligando as brancas. Olha lá, ó. Olha o raio laser das brancas, ó. Prof, dá de eu falar? Espera um pouco. Ó, vamos ligar o raio laser aqui, ó, dessa outra torre, ó. Olha a torre. Professor, ligando o raio laser do rei. Prof. Brancas jogam e dão checkmate em uma jogada, meus queridos. Professor, já sei. A torre que está em H1 vai para A1. Como é que é? Quem falou isso? O Vincenzo. O Vincenzo. Vincenzo, torre que está em H1, ligando a torre de H1. Olha o raio laser da torre. Como é que é a torre que está em H1? Olha lá, ó, vai para A1, ó. Olha lá. Agora, quando ligarmos o rei preto, vamos ter que aparecer todos os raios, os trovões, e o rei vai ter que tremer eternamente para aí sim o rei branco comemorar o checkmate. Vamos ver. Olá. O rei preto estremeceu. Aí, amores, olha só, a torre saiu de H1 e foi A1 e não só deu um cheque, mas deu um checkmate. Professor, Oi. O jogo do xadrez, sabe, no iPad? Quem está falando? Tem jogo Quem de está... xadrez no iPad. Mari. A Mari que está falando? Quer dizer, Mary. Jogo de Mary? xadrez no iPad eu tenho. Sim, Eu jogo às vezes para treinar, quando tem aulas de xadrez. Ah, tá bom, Mary, que legal. Então, Mary, você disse para mim que não sabia jogar, mas eu acho que com os xadrez que a Mana aprendeu, ela vai te ajudar bastante. Eu lembro até que a mãe comprou um tabuleiro, então você deve ter o tabuleiro em casa e o jogo de peças. Certo? E que bom, o iPad é uma ótima ferramenta de aprendizado. Olha só, amores, a torre saiu de H1 e veio para G1, F1, E1, D1, C1, B1, estacionou em A1 lá, ó. Olha só. Olha aqui, amores, ó. Essa conversa, escutem aqui, ó. Ó, essa conversa entre as peças é muito saudável, ó. O que é uma conversa entre as peças, ó? Liga uma torre lá, ó. Se a gente ligar a torre, essa torre aqui de B8, ó, o raio laser dela tá aqui, ó, pegando todas as fugas do rei preto, ó. Então, a torre tem uma participação muito boa nesse mate, ó. Ela é a vigia para que o rei preto não escape, ó. E a torre branca ataca o rei, olha só,
Então, essa conversa aqui é fundamental para o mate, ó. Como o rei tem um movimento limitado, uma casa só por vez, ó, a hora que você liga o rei, ó, ó lá, ó. Olha, a hora que você liga o rei, aparecem as casas de opção dele, ó. Essa aqui, ó, só em torno dele. Só em torno dele, ó. Certo? Esse rei também, ó. Se nós ligarmos o rei aqui, ó, se nós tirarmos as peças que estão atacando o rei e ligarmos o rei, ó lá, ó. Todas as casas estão ali, ó, liberadas para o rei que ele pode ir. Quando nós colocamos uma torre lá já cercando, vão sumir essas casas aqui, ó. Nós vamos ligar o rei de novo e essas casas aqui vão sumir, ó. Porque o rei não... Ó lá, ó, sumiu, ó. Porque agora a torre... Opa! Porque agora a torre vigia toda essa linha aqui, ó. Certo? E quando nós colocamos uma outra torre aqui, ó, não aparece nenhuma casa para o rei, ó, checkmate, ó. Checkmate, ó. O rei agora está ameaçado de maneira definitiva. E nós demos o checkmate, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, queridos, esse outro mate aqui, ó, vamos ver quem me ajuda nesse mate, lá, lá, o checkmate, parari. Olha só, vamos ver, brancas jogam e dão checkmate em uma jogada, lá, lá, olha, essa é legal. Bispo das brancas em D3. Bispo das brancas em D3. D3 é essa casa. Ó. D3 é essa casa. Parece que o bispo não alcança em D3. Ó. Vamos ligar o bispo para nós constatarmos. Ligamos o bispo, ligamos o bispo. Ó. Olha o raio laser do bispo, ó. C3. C3 é essa casa, ó. Então, C4. Ah! Como é que é? Bispo aonde? C4. Olha lá, ó. Vamos ver agora quando ligarmos o rei preto. Se ele vai explodir aqui, se vão aparecer os raios. Será que vai dar certo? Vão aparecer os raios, os trovões. E o rei vai tremer eternamente para sempre. Eu deixo aqui mate agora. O bispo me ajudou. O bispo de G8 veio para C4 e deu o checkmate. O bispo deu checkmate. E não tem para onde. Não tem como fugir, não. Aí, meus amados queridos, é isso mesmo. Professor, Oi? quando o rei ali estava dançando, eu acho que ele deu uma batida com a cabeça dele, meio que a coroa dele deve estar meio quebrada, porque parece que ele deu uma batida ali na torre. É, porque às vezes para ganhar as batalhas, nem sempre, né, o vencedor sai bem limpinho, às vezes o vencedor sai até com alguns ferimentos em algumas batalhas muito, muito ferozes, né? Podia acontecer muitas vezes de o vencedor, antigamente nas batalhas, sair assim com baixa, de ter soldados que não sobreviveram, de ter perdas, né? Então isso pode acontecer mesmo, do rei mesmo vencendo, estar com a coroa um pouquinho, né? Assim, digamos, amassada, né, por uma forte batalha que ele teve. Olhem só, então, amores queridos, o que aconteceu aqui. O bispo de... quebrado, coroa pode ficar. O bispo de G8, que, ó, ligamos o bispo agora. Olhem todos para cá, ó. Apareceu o raio laser do bispo, aqui sinalizando todas as opções do bispão. Olha só, como o bispo anda em diagonais. O que é uma diagonal? Uma diagonal é uma sequência de casas da mesma cor. Diagonal é uma sequência de casas da mesma cor. Diagonal é uma sequência de casas da mesma cor. Olha só, amores, ó. Você vem aqui com o bispo e dá um cheque. Vamos ver se é mate ou não.
Quando nós ligarmos aqui, vai aparecer mate ou não. Apareceu mate, ó. Os raios indicam o mate, ó, certo? Olha lá. Ó. Não é mate, professor. Não é mate? Não. Quem disse não é mate? Porque eu vi. Quem disse? Quem está falando? O Vicenzo? Então, por favor, Vicenzo, pode sair. Quando as brancas jogam, as pretas vão também. As pretas vão seguir das brancas, certo? Certo. Então, o bispo que estava em G8, se ele vir para C4, vai ser agora das vezes das pretas. Isso. E o bispo que está em A5 vai para B6. Ó, quando o bispo de parabéns, Vicente, está analisando muito bem, está conseguindo desenvolver as coordenadas de maneira muito boa, estou bem feliz. Vamos ver agora. Quando o bispo de A5 vai para B6, ó, olha lá, ó, o rei continua em xeque, ó. Ó, para essa jogada, para essa jogada aqui, ó, fazer um sentido para escapar do mate, o bispo aqui, ele tinha que anular esse bispo daqui, ó. E como o bispo ainda continua ameaçando o rei, ó, esse recurso de bispo de A5 para B6 não valeu, ó. Certo? Ó. Quando eu estou num cheque, lá, ó, o rei preto está em xeque pelo bispo, ó. Ele é obrigado a fazer uma jogada que ele saia do xeque, ó. Quando ele joga aqui, ele não sai do xeque, o rei continua ameaçado pelo bispo, ó. Ele continua ameaçado pelo bispo. Então, bispo de A5 para B6 acabou não resolvendo a vida do rei ameaçado de A6, ó. Então, ele pode até tentar, se ele vem para B6, por exemplo, ó, tanto a torre quanto o rei vão acabar atacando ele, ó. Certo? Pior ainda se ele vem para B5. Aqui é uma casa muito, muito atacada, ó. Olha que legal. O bispo ataca ele, o rei ataca ele e a torre ataca ele. Ô, prof. Oi. Mas não dava de ir a torre quando você jogou o rei das pretas para B6, por causa que se você jogasse o rei do C6, você não podia jogar ele para B6, por causa senão o bispo ia pegar ele. Nossa, que bem observado, puxa vida. O terceiro ano é realmente muito atento. Parabéns, amores. Ó. Então, o que nós temos que ver aqui, queridos? Ó? Nós precisamos resolver o problema do rei preto com o bispo branco. Ó, olha lá, ó. Olha aparecendo a sinalização lá, ó. Cheque, 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 cheque. Olha lá, o rei ligou. Ó, é bispo desligado, bispo ligado. O rei está ameaçado. Bispo ligado, o rei está ameaçado. Bispo ligado, o rei está ameaçado. Então, é necessário, é obrigatório que o rei preto encontre uma casa de fuga para ele, para a partida prosseguir. Se o rei preto não encontrar nenhuma casa liberada para ele, a partida acaba com vitória do rei branco. Por isso que nós chamamos de um cheque mate. Olha lá, cheque. Sai do rei, sai do rei. Sai do cheque, rei, o bispo vai falar. Aí o rei vai tentar fugir para cá. Quando ele foge para cá, ele sai do cheque? Não. Porque a torre pode pegar ele. Então não valeu. Então, volta lá e tente outra jogada. Porque a linha 7, a torre não deixa o rei circular por lá. Quem estava me chamando? É o Arthur Oliveira Paes. Ah, Arthur Oliveira Paes. Não dá nem dali capturar a torre, porque se ele capturar a torre, o rei pode ir lá e pegar ele. Olha, não. Arthur, bem observado, querido. Parabéns, ó. Realmente, ó. Normalmente o rei adora capturar pecinhas que estão perto dele, assim, ó. Desde que elas não estejam defendidas. Por exemplo, se o rei está afastado uma casa aqui, ó. Olha que beleza, ó.
o rei já pegaria aquela torre, ó. Só que a torre, ela não está sozinha, ela está acompanhada pela principal peça, ó. Às vezes o próprio rei vem ali e garante a defesa de uma peça tua, ó. Nossa, quem irá me defender? Aí o rei vem dizer, eu mesmo, torre, pode deixar, se aquele rei malvado tentar te pegar. Ao invés do Chapolin Colorado, já é Eu mesmo me asseguro de defender você. Ai, seu rei, que bom, eu fico mais tranquila com você perto de mim, porque agora eu sei que eu tenho uma defesa que vai impedir que o rei preto me capture. Conte comigo, vai dizer o rei branco. Uau, olha só, amores, então o que acontece? O bispo de G8 vem para C4, cheque, mate, ó. Não é só um cheque. Cheque é quando você ainda tem uma alternativa. Por exemplo, ó, se a torre está uma casa para lá, ó, eu já tenho um escapezinho aqui, ó, pelo menos, ó. Como está tudo certinho aqui, ó, todo mundo envolvendo o rei preto, ó, até a própria peça prejudica o rei para sair, ó. Porque se o bispo tivesse, por exemplo, uma casinha mais longe, ó, algumas casas mais longe, o rei podia fugir para cá, ó. E como ele não tem duas jogadas para fazer, ó, já sei, Marco, eu vou tirar o bispo daqui e depois eu tiro o rei. Não tem depois. O cheque é agora, ó, aqui, ó o cheque, ó. Olha lá, o cheque, ó. Tem que sair desse cheque agora, certo? Eu não tenho duas jogadas para fazer bispo e rei, uma só. Se não sair do cheque agora, o rei branco, ó. Como não tem jogadas para ele fazer, cheque mate, ó. Olha lá. Muito bom. Ó, agora foi o Vitor, o Yuri falou esse último, né? Então, quem já falou, agora escuta o amigo para falar. na sala. Ô, prof, não tem nenhum Yuri na sala. Era o Vitor que falou ou o Gustavo? Gustavo. Gustavo! Bem, amores, queridos lindos, eu quero agora um checkmate. Não existe nenhum Vitor na sala, né? Não? Eu tô errado. Se não tem nenhum Vitor na sala, então fazemos assim, não tem nenhum Vitor na sala. Combinado? Olha só, amores. Eu sei. Brancas jogam e dão checkmate em uma jogada. Eu sei, prof. Quem falou eu sei? Quem falou? Matheus, fala de lá, Matheus. Qual é a sua solução? O cavalo de D4 vai para C6. Só um minutinho que passou um carro aqui. O cavalo de D4 vai para onde? Para C6. C6. O cavalo de D4 vai para C6. Primeiro vamos ligar o cavalo e ver se ele acessa C6. Ó, essas são as casas que o cavalo está olhando. Olha só lá. Olha a Beatriz e a Mary, ó. O professor sempre tem por hábito, ó, ligar as peças, ó. Quando você liga uma peça, aparecem todas as opções dela. A torre está desligada. Quando você liga a torre, aparecem as casas que ela pode ir, ó. Casas que não estão ligadas é a casa que a torre não consegue atingir, que são casas em diagonais. A torre não anda em diagonal, então, se uma peça está aqui, a torre não tem influência sobre ela, ó. Então, ó, aí vamos ligar ao cavalo e o cavalo apareceu a casa C6. Vamos ligar o rei, vamos ver se vai aparecer a musiquinha do caixão e todos aqueles raios do... Olá, o rei tremeu até, mas não foi aquelas tremidas assim, né, terríveis. Por que será que não foi uma tremida? O que o rei pode fazer para se livrar desse cheque? Qual é a solução? Comer a torre. Capturar a torre. Olha só. O rei vem aqui e captura a torre, ó. Então, o cheque em C6 não foi um cheque mortal, ele foi um cheque. Mas não foi aquele cheque assim. Já sei. Quem está falando, eu sei. O Henrique. Fala, Henrique!
Coloca o cavalo de D4 para E6. Oh! Cavalo de D4 vai para onde? E6. Aê, ó. O cavalo do checkmate. Olha lá, ó. Olha lá, de novo, amores. Olha lá, vamos ver, ó. Colocamos o cavalo, ó. Aí, ó, o Rei Branco comemorando, ó. Aí, queridões. Vamos analisar agora se realmente esse cheque é um cheque-mate ou se é só um cheque. O cavalo em C6 era só um cheque, nós já vimos que tanto o rei capturava a torre, certo? Ainda tinha um outro jeito de sair do cheque, que é quando o rei pede ajuda para um outro amigo. Ô, bispo, captura aquele cavalo, ó. Aí o bispo capturaria o cavalo, ó, e se livraria do cheque. Aí sim, tá? Agora, se a gente virar a perna na hora do chute ali, ó, na hora de chutar para cá, fosse chutar para lá, olha só. Agora sim, ó, vamos ver, ó. O cavalo. Oi? Ó, vamos ligar o cavalo, ó, o rei apareceu. Olha o raio laser do cavalo, ó. Tuf, 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 tuf. Até o próprio rei está defendido agora, ó. Olha só, isso sim é um cavalo, hein? Olha quantas opções temos com o cavalo, amores, ó. Então, o cavalo pode vir aqui, ó, atacar o rei, cheque, e de carona, defender a torre. E de carona, defender a torre. Ó, olha o cheque com proteção. Olha lá, ó. Certo, ó? Então, esse é o cheque, ó, com proteção de uma peça ainda, ó. Evitando o quê? O que esse cheque faz? Ele, além de ameaçar o rei, ele dá proteção para a torre, ó. Senão era muito tranquilo para o rei capturar a torre e seguir a sua viagem, ó. Como tem o cavalo lá, ó, o cavalo agora não deixa ninguém pegar aquela torre, ó. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, o cavalo já entregou o caixão, a torre já entregou o caixão e o bispo já entregou o caixão. Agora eu quero ver quem vai descobrir o cheque-mate. Lá, 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 lá. Vamos ver. Olha só. Aqui, olha só. Brancas jogam e dão checkmate em uma jogada. Quem sabe descobrir o checkmate? Olha só, amores. Brancas jogam e dão checkmate em uma jogada. Ô, professor, já sei. Quem tá falando? O bispo que tá em F4 vai para F5. E daí ele pode capturar o rei sem nenhum problema, porque a torre tá defendendo ele. Você pode repetir com mais calma um pouquinho, queridão? Eu gostei. O peão que tá em F4 vai para F5. E daí, por causa da torre, ele pode capturar tranquilo. Ah, o peão de F4, ó. Olha lá, ó. Olha lá, agora vamos ligar o rei aqui, ó. Olha! Aí, amores, ó, o peão vem de F4 para F5, ó. Nossa, mas como pode um peão dar checkmate, professor? Sim,
Olha, pode, ó. Quando uma peça ataca o rei, ela fica em xeque. Se esse xeque não tiver escape, o xeque vira mate, certo? Então, assim, ó, vamos ver, ó. Vamos de novo, bem com calma. Quando uma peça ataca o rei, o nome dessa jogada é xeque. Se esse xeque não tiver escape, o xeque vira xeque mate. Olha lá, ó. Então, o rei está ameaçado pelo peão. Ele pode vir para H7? Sim. Pode, olhem bem. Não. Por causa que o bispo tá defendendo aquela casinha ali. Isso! Olha só, amores, ó. Ó, vamos ver se nós deixamos claro isso. Ó. Quando você está em xeque, você é obrigado a ir para uma casa que salva. Não adianta eu escapar do peão e cair no pé do bispo, não resolve nada. Certo? Então, esse é o objetivo da partida, é você prender o rei de forma definitiva. Ó. Se prende o rei, ó. Você dá um cheque nele, e um cheque não é um cheque qualquer, é um cheque mate, ó. Para cá eu posso ir? Posso fugir aqui? Hein, amor? Não. Como é que tá esse chat aqui? Deixa eu ver. Professor, se ainda se cada pessoa tivesse 2 jogadas, ele conseguia fugir, mas como cada uma só tem uma, daí ele não consegue fugir. Ó, eu preciso dizer de novo sobre usar esse chat com mais responsabilidade, amigos. Olha lá, ó. Então o rei não pode descer aqui mesmo, bonitões, queridos, lindos, amados, porque aqui temos o bispo, ó, e a torre. Ambos dizem para o rei: epa, não passe por aqui não. Aqui eu estou te mirando, ó. Aqui não pode. Aí o rei vai dizer: ai, meu Deus, eu não posso nem andar na casa F7, que lá tem 2 peças querendo me pegar. Sim, eu e o meu amigo bispo estamos aqui para te pegar. Né? E aí o rei vai tentar, então eu vou fugir para H7. Não, seu rei, para H7 sou eu, te pego também, ó. Eu estou tudo aqui, ó. Aí o rei volta, tenta sair para cá, para F6. Para F6 será que dá? Não. Por quê? Por quê? Porque a torre, ela pega. Pode encurralar o rei. A torre pega, muito bem, ó. É a torre, ó. A torre, ó. Ó, a torre, ó. Ah, já sei então. Eu vou subir com o rei para cá, ó. Nunca pode encostar no outro, ó. Lembrem, ó, amores, ó. Isso. O rei nunca pode encostar no outro rei, ó. Certo? Então, foi xeque-mate. Para quem não lembra um pouco, assim, daquela historinha que o professor contou sobre o rei, eu acho que a Mary e a Beatriz não ouviram também, ó. Ó, o xadrez começou quando os 2 reis se encontraram e começaram a discutir quem era o dono desse território chamado tabuleiro. O rei preto via muitas casas escuras nesse tabuleiro, então achou que o tabuleiro era dele, era território dele. O rei branco via muitas casas brancas, certo? E achava que o tabuleiro era dele, ó. Certo? Ó. E aí houve aquele impasse. Então, eles combinaram de cada um montar o seu exército, certo? Ó. O rei branco diz para o rei preto: então, seu rei preto, eu vou montar o meu exército e nós vamos batalhar. O rei preto disse: sim, eu também vou montar o meu exército e nós vamos ir, então, batalhar por todo o tabuleiro, para ver quem vai ser o dono de cada casinha dessa. Quem vem... Travando. Oi? O que foi? Tá travando? Tava travando antes. Ó, quem vencer a batalha... Quem vencer a batalha conquista o território inteiro, conquista todo o tabuleiro. Olha lá, ó. Certo? Então, o que aconteceu? O rei branco foi atrás do seu exército, o rei preto também. Só que eles são muito gentis, são muito educados,
muito honestos, eles colocaram regras. Então, ó, a dama de um tinha que andar igualzinho a dama do outro. Os mesmos poderes. A torre de um tinha que fazer igualzinho a torre de outro. O bispo de um tinha que fazer igualzinho o que o bispo do... Opa! Peraí. O que o bispo do outro fazia, ó. E o cavalo também, ó. O cavalo de um fazia igualzinho que o cavalo do outro fazia e o peão também. Ah, certo. Eles acharam justo uma batalha assim, ó, com regras iguais. Tudo que um podia fazer, o outro também podia. E eles fizeram também um acordo. Ó, nós vamos fazer um acordo, seu rei. Nós não nos atacaremos diretamente. Nós vamos usar o nosso exército para atacar o outro. Quando eu precisar atacar você, eu vou pedir que um cavalo te ataque, ou um bispo, ou uma outra peça, até um peãozinho, se for o caso. Certo? Uma dama é super boa de atacar, tá? Mas eu mesmo não vou atacar você. Eu estou proibido. E você também fica proibido de me atacar, certo? Os reis, então, concordaram que eles jamais atravessariam o campo minado um do outro, ó. Nunca. Certo? Então, se tivesse uma peça preta por aqui, ó, o rei branco tem que respeitar ela, nesse momento. Porque o rei preto está defendendo ela. Aqui também, e se a peça fosse branca, era o rei preto que não podia capturar ela. Certo? Então, os reis nunca podem se atacar. Nunca um rei pode atravessar o campo do outro, ó. Pode ver, ó, quando a gente liga ao rei, olha lá, ó. Olha o raio laserzinho do rei ali, ó. Olha o campo minado dele, ó. Tuf, tuf, olha lá, ó. Certo? Quando se liga o rei aqui, ó. Olha lá, ó. Certo? Quando se liga o rei branco também, ó. Aparece aqui, ó. Agora, se você aproxima o rei, ó. Olha como já não aparece mais essas casas, ó. Certo, amores? Então, joia! Vamos lá ver, então, o nosso último exercício. Esse é legal. Esse é legal, legal. A dama não entregou o checkmate ainda, hein? Olha lá, a dama não entregou o caixãozinho ainda. Quero ver quem sabe. Branca joga... Eu sei, prof. Quem falou? O Matheus. Matheus? Você não falou ainda, Matheus? Não. Não? Tá bom, então, Matheus. Por favor, pode nos dizer? Sim. Joga a dama de H5 para H6. Vamos ligar o rei, vamos ver se aparece todos aqueles trovões, trovoadas e raios, e o rei treme eternamente. Atenção, lá foi... Ué? Ele tem. Eu sei, isso tá ali no cheque, professor. Qual é a solução? Qual é a solução dessa jogada? Sei, prof. Coloca a dama de H5 para... Só explicar isso aqui primeiro, querido. Ó, o rei tá em xeque mesmo, ó. Olha lá, ó. A dama é como se ela fizesse um raio lá. A dama é danadinha, né? Ó. Tuf, olha lá, ó. Certo? Só que aqui, ó, quando a gente clica no rei agora, ó, se a gente clicar no rei, vai aparecer. Olha lá, ó, brilhou aquela casa, ó. É como se agora alguém dissesse para o rei, rei, fuja para lá, ó. Para lá você tem ainda, olha, fugiu, ó. Quem tem outra sugestão, além de dama H6? Eu sei. A dama de H5 para B5. Quem falou? Henrique. Quem? O Henrique, ó, olha lá, vamos ver, ó. Vamos ligar a dama. Ó. Olha quantas casas a dama tem à sua disposição, ó. Ó, agora vamos ligar o rei aqui, ó.
A dama do checkmate. Muito bem. Olha só, vamos ver por que essa jogada é checkmate, amores. Olha, primeiro ela é cheque, ó. Para ser checkmate tem que ser cheque. Não existe checkmate sem cheque. Lembrem disso que é bem importante, ó. Certo? O checkmate é um cheque que adquiriu o status de cheque definitivo. Por isso que ele é promovido de cheque para cheque mate. Certo? Por exemplo, o H6, ele é um cheque que ficou na condição de cheque, porque a casa B7 está acessível para o rei preto. Então, era só um cheque. Agora, H5 para B5, ó, eu venho, ameaço o rei, cheque, cubro as fugas do rei para cá, e ainda, ajudado pelo meu próprio bonitão aqui, ó, eu impeço que o rei preto capture a dama. Porque se você chegar perto do rei preto sem proteção, ó, olha que facilidade, ó. Oh, beleza. Certo? Por isso que é importante você estar bem conectado aqui, ó. Com as peças conversando. Ó. Rei e dama estão conversando uma com a outra. Isso é bem, bem importante. Ok, amores? Vamos lá. 2 minutinhos para tirar as dúvidas, se alguém tiver, como é que foi? Henrique, passamos a participar. Henrique, está escutando o prof? Participou bem hoje, Henrique, parabéns, ótimo, muito bom. Uhum. Ô, Mary e Beatriz, como fomos hoje? Fale um pouquinho. Foi bem. Conseguimos entender assim, amor? Sim. Certo? Você pode pedir para a mãe depois, para ela ver comigo se vocês querem algum teminha que estava atrasado, que eu possa ajudar em alguma coisa? Tá, pode ser. Certo? Se você tiver alguma dificuldade, fale com o professor. Professor, e daí você pode, daí só uma ideia, né? Você pode mandar um link no privado para elas. Muito obrigado. Uma aula virtual, daí você dá uma aula auxiliar, assim, mais ou menos. Né? Tem as aulas anteriores, nossa, que elas podem pesquisar, tem dúvidas que elas podem tirar com o prof, o que elas precisarem, o professor vai estar à disposição. Tanto da Beatriz, da Mari, como os demais também, né? É que eu sei como é, você pegar o ano assim no meio, a gente precisa de bastante amizade, bastante carinho dos amigos. E do prof também. Então, o que eu puder ajudar, certo? Se alguma dúvida sobre regra, movimento, tá bom? Certo, Mari? Certo, Beatriz? Sim. Tá bom? Então, pode depois... Ó, o professor vai até colocar o contato do professor ali, ó. 49 9948 4308. Sem ligar para o prof ali, ou precisar mandar um áudio, alguma dúvida que for, tá bem? Professor, como mesmo se movimenta tal peça? Professor, qual é a diferença do cheque para o checkmate? Hoje nós vimos que cheque é uma ameaça ao rei, e checkmate é uma ameaça ao rei que não tem mais como você se defender, como o rei se defender. Certo, amores, tá? Então, tá. Ô, Mary, então pode estar ali, ó, o telefone está ali, pode pedir para a mãe, para ela, eu fiz certo? 4308. Para ela falar com o prof a hora que for preciso para dar algumas dicas, alguma ajuda. A Beatriz também, certo? E os outros também, se precisar. Professor, queria jogar na internet, você me recomenda algum site? Ah, recomendo sim, ou um programa para baixar, alguma coisa assim. Certo, amores? Ficou tudo claro sobre isso hoje? Sim. Beleza? E só assim que a gente vai levar cada vez mais musiquinhas do caixão para o rei, né? Para a gente ver o que acontece quando a gente encontra lá. Certo, amores queridos? Então, ó, aproveite, semana que vem estamos aí de novo. Olha lá, ó. Ó. Acabou nossa aula, tá? Tá? Vê se conseguem jogar até a semana que vem mais um pouquinho. Não sei qual é a aula que tem agora, mas olha lá, ó. Isso.